Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então, depois de um longo tempo, né, de inatividade do nosso canal, a gente está voltando, né? Está voltando com uma nova roupagem, né, com uma nova identidade visual do nosso canal e também com uma estrutura de vídeo um pouquinho diferente do que a gente tinha antigamente, né? Então, para contextualizar um pouquinho como é que surgiu a ideia do canal, isso começou lá no início da pandemia, quando as aulas foram suspensas, né? E que o ensino estava se dando basicamente através do ensino remoto. Então, nós tínhamos naquele momento aulas assíncronas, ou seja, atividades que eram enviadas via plataformas, e aulas síncronas, via Google Meet, Zoom ou outra ferramenta, né, que pudesse auxiliar naquele processo. Pois bem, quando a gente começou nessas aulas, eu me dei conta que muitos dos meus alunos, na época, não conseguiam acessar as aulas online, né? E aí a gente pensa numa questão social, né? Porque a internet no Brasil não é um serviço barato, a gente sabe, né? Além da pouca qualidade. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente ministrava as aulas e gravava essas aulas, editava elas e disponibilizava num canal do YouTube. Por quê? Porque nesse sentido, o aluno ele poderia ter acesso a essa aula gravada em qualquer local, em qualquer horário, né? Poderia daqui a pouco pegar um Wi-Fi, assistir a aula ali, poderia diminuir a definição do vídeo, né? Que consome menos dados, né? Entre outras possibilidades. Então a aula estava ali, a construção do conhecimento estava ali, tanto para os meus alunos quanto para quem quisesse, né? Então eu tive alguns feedbacks na época, né? De vídeos tiveram ali acima de 1.500 visualizações, né? Provavelmente alunos de outros lugares dizendo que o professor havia indicado aquele vídeo. Então foi muito bacana, né? Eu acho que a gente conseguiu cumprir um papel, né, de fazer com que a gente, da melhor forma possível, a educação, né, a educação formal, chegasse nos estudantes naquele momento. Então, nesse sentido, os vídeos, as videoaulas eram bem extensos, né? 20 minutos, 30 minutos. Teve um vídeo, inclusive, sobre regras do futsal, que eu tive que dividir em 4 episódios, né? Aquela videoaula, porque ficou muito extenso e cada uma deu 20 e poucos minutos, né? Então, se fazia necessário, porque era o encontro que a gente tinha com o estudante. Então, hoje eu vou ministrar uma aula com o meu 7º ano, eu tenho 2 períodos com eles por semana, né? São 90 minutos. Naquela época não era assim. Então a gente tinha que fazer vídeos mais extensos para que esse conteúdo pudesse chegar até os nossos estudantes na época, né? Então agora nós vamos trabalhar de uma forma diferente, né? Ainda bem, né? Graças à ciência, à vacina, as coisas voltaram ao normal, né? O ensino presencial está aí e a gente vai usar o canal mais como um suporte, né, como informações adicionais ali, como possibilidade do aluno retomar algum conteúdo, tá? Então, mais ou menos para isso. E, obviamente, aquelas pessoas que não são meus alunos ou colegas de profissão, se quiserem usar esse vídeo nas suas aulas, show de bola, é para isso que a gente está aqui, é importante que a gente possa socializar aí conhecimento, que a gente possa construir junto conhecimento para toda essa galera, beleza? No vídeo de hoje, então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito de esportes de invasão. Esportes de invasão, pessoal. Antes da gente entrar, né, nesse assunto, no assunto desse vídeo, é só ressaltar, né, que em função dessa contextualização, aí o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais extenso, né, mas normalmente nossos vídeos serão um pouquinho mais curtos do que a gente estava acostumado, né? Embora os vídeos anteriores, antigos, ainda estão lá, as videoaulas estão lá. Se quiser ter acesso, é só clicar ali e assistir. Tem várias coisas ali sobre esportes, ginásticas, enfim. Esportes de invasão. A gente sabe, né, que o fenômeno esporte, ele se subdivide em várias categorias, tá? Então nós temos os esportes de invasão, os esportes de marca, os esportes de precisão, né? Entre outras possibilidades. E é importante que a gente entenda esses conceitos, porque é a partir desses conceitos, é a partir dessa prática, que a gente vai conseguir entender quais são as dinâmicas, né, do esporte em si.
O que são esportes de invasão, né? Quando eu falo em esportes de invasão, eu estou me referindo a quê? Esses esportes eles fazem parte de uma categoria de esportes nas quais, para assinalar pontos ou gols, é preciso ganhar território do campo adversário, ou seja, invadir o campo do oponente, tá? Então, basicamente, nós teremos duas equipes, né? Elas estarão em um campo, ou em uma quadra, e elas terão que atacar o campo adversário e defender o seu campo, tá? Obviamente, né, pessoal, que não é impossível, muito menos proibido, que se nós pegarmos como exemplo um esporte como o futsal, que o atleta chute do seu campo de defesa, faça uma finalização do seu campo de defesa e assinale o gol, não tem problema nenhum. A gente já viu isso acontecer no basquete, né? Uma cesta lá de antes da meia quadra. Isso não tem problema, não é proibido. Mas o que acontece? A questão do ganho de território, ganhar espaço, né? Invadir o campo adversário, primeiro, quanto mais próximo à meta eu estiver, mais fácil vai ser a minha vida enquanto atacante, né? Enquanto estou tentando, né, assinalar aquele gol, aquele ponto, tá? Então, em alguns esportes, de fato, né, a gente pode fazer pontos, mesmo que seja pontos ou gols, né, mesmo estando no nosso campo defensivo. Não tem problema nenhum. Agora, alguns outros esportes de invasão, aí a gente precisa sim invadir para marcar ponto, precisa cruzar a quadra adversária, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Exemplos, né? Então, todos esses esportes coletivos que estão aparecendo aqui na tua tela, eles são esportes de invasão. Então, nós temos aqui o futebol de campo, nós temos o basquetebol, nós temos o hóquei no gelo e nós temos o futebol americano, tá? Então, quando eu falei para vocês que em alguns esportes a gente pode tentar a finalização do nosso campo defensivo, ok, o basquete é um caso. O futebol, embora seja muito difícil, né, o campo é muito grande, mas também pode acontecer, né? Inclusive, o Pelé, na Copa de 70, quase fez um gol nesse sentido, né, chutando de longe. Alguns outros atletas fizeram, né, conseguiram fazer o gol que o Pelé não fez. Mas em outros esportes, a gente precisa cruzar o campo adversário. E aí um exemplo aqui que eu dou para vocês é o futebol americano, né? Para a gente conseguir o touchdown, a gente precisa cruzar a linha de fundo do campo adversário, né? Então a gente precisa efetivamente invadir. Não tem como a gente fazer pontos no futebol americano sem entrar, né, sem ganhar território do campo adversário. Nesse caso, sem ganhar jardas, né? E aí, gente, temos algumas semelhanças entre eles, né? A maioria desses esportes vai ter o uso da bola, né? Mas essa bola nem sempre é igual. A gente pega uma bola de basquete e uma bola de futebol, elas têm diferenças claras, né? No tamanho, no peso, no material que ela é feita. A bola de futebol americano e de rugby, elas têm uma característica mais oval, né? Mas em alguns esportes, como o hóquei no gelo, a gente não está trabalhando com uma bola, e sim com um disquinho, né, de borracha. Conseguiram entender o conceito, então? Então, muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Lembrando que esse vídeo, para ti que é de Rio Grande, né, ele tem o apoio do Plantinhas do Lelê. Aqui tu vai encontrar plantas ornamentais, cactos, suculentas, lembrancinhas para aniversários, para casamentos, né, entre outras coisas, e da Vidraçaria Gago. Então, se tu quer preço justo, orçamento gratuito e um box de vidro temperado da melhor qualidade, procura esses caras lá, procura o Gago. Aqui em casa a gente é cliente da nosso box de banheiro, foi feito por eles, né? Qualidade padrão, procura os caras lá, fala que vocês viram aqui no canal e conversa lá com eles. Muito obrigado e até a próxima.